Que tem pessoas que atraem as coisas na vida, a prosperidade, a oportunidade, de uma forma muito mais leve. Em contrapartida, tem pessoas que, mesmo se esforçando, se dedicando, elas conseguem as coisas na vida com muito sofrimento, com muita dificuldade. Isso acontece por conta das pessoas que conseguem as coisas com maior facilidade na vida, elas têm um magnetismo maior. Enquanto as outras pessoas que se esforçam muito, que fazem muito para conquistar alguma coisa e acabam deixando a própria alma no caminho, deixando a família no caminho, deixando o relacionamento no caminho, deixando o lazer no caminho. Isso acontece porque essas pessoas utilizam apenas o princípio elétrico, o princípio de lançar, o princípio masculino. Então, hoje aqui nós vamos falar de uma forma bastante profunda do que é esse tal do magnetismo e como esse magnetismo influencia se a tua prosperidade ela vai vir de uma forma leve ou de uma forma mais pesada. Boa tarde para todo mundo que está chegando aqui agora. Olá, Cal. Olá, Zé. Olá, Sandra. Boa tarde. Deixa eu sintonizar com a sabedoria de hoje. O esforço é algo que é recompensado. Então, na sociedade que nós vivemos hoje, o esforço ele é muito recompensado. Como assim, mais recompensado? Toda vez que você se esforça, toda vez que você tem um problema na tua vida, toda vez que você teve uma dor, e através desse problema e dessa dor que você conseguiu conquistar alguma coisa na sua vida, o sistema te recompensa. Ele te recompensa porque você no meio do caminho sofreu muito para conquistar um pouquinho. Esse sofrer muito do sistema da Matrix é justamente o momento que eles pegam essa energia sua de sofrimento para poderem manter o sistema da forma que está. Em contrapartida, se você, por exemplo, poderia conquistar algo na sua vida com... vamos falar aqui... Vamos falar em preços, né? Vamos falar uma casa. Vamos supor que você poderia comprar a casa com R$100, só que o sistema colocou a casa valendo 300 mil, porque desses R$100 que você paga é o que vale a casa, mas os outros 2.900 reais é o que o sistema pega para poder manter o sistema. Seja bem-vindo... Go e Tamili, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos a esse lugar. Fala, El, seja muito bem-vindo. Então, o que acontece é que o sistema, o vírus da Matrix, ele vai fazer o máximo possível para que você sofra muito na sua jornada, para que você tenha muita dificuldade, para que você tenha momentos de choro, momentos de ódio, momentos de raiva, momentos de tristeza. E aí depois que você tem ali, sei lá, vários momentos que você passou, e aí você comprou a tua casa, ou você comprou algo para você, ou você fez a faculdade, o sistema vai lá e te recompensa dizendo assim, olha aqui para você, tá vendo o seu esforço? Tá vendo o seu sofrimento? Tá vendo o medo? Tá vendo o burnout que você adquiriu? Tá vendo a ansiedade que você adquiriu? Tá vendo o problema psicológico que você adquiriu? Esquenta não, valeu a pena porque você conquistou isso daqui. Vamos conquistar mais coisas dessa forma? É assim que o sistema vai fazendo com a humanidade para que elas sofram muito no meio do caminho e nesse sofrimento não consiga adquirir uma leveza. Então entenda que aquilo que você possui na sua vida hoje, você poderia ter comprado muito mais barato. Cara, isso é muito louco porque lembra de algo que você foi impulsiva. Você foi impulsiva e comprou. Você foi lá e comprou. Ah, eu vou comprar esse celular aqui, eu vou comprar essa coisa aqui para casa, que tá num preço bom. E aí, depois que você comprou, você foi lá e comprou aquilo que você queria, passou-se um dia ou 2 semanas, sempre tem
um amigo, uma amiga e fala assim: caramba, por que tu fez isso sem falar comigo? Eu conseguia mais barato pra você. Não tem esse amigo? Isso acontece por quê? Porque o sistema sabia que você poderia conseguir aquilo com maior leveza, mas o vírus mental que suga a sua energia sexual fez de tudo para que você pegasse parte daquilo e produzisse energia negativa para eles. Então algo poderia ser muito leve se foi muito difícil para você. Seja bem-vinda, Rose, seja bem-vinda, Julimar, seja bem-vinda, Sônia, Jéssica, nesse bate-papo aqui, desse magnetismo e prosperidade, para nós entendermos que a forma com que o sistema, e eu falo de sistema, vamos falar de Matrix, só que vocês vão entender o porquê que eu falo muito do vírus mental, porque o vírus mental é um vírus que ele fica circulando e ele fica alojado na parte do intestino e dentro ali do falo, do testículos do homem ou dentro ali da vulva da mulher. E esse vírus mental, ele que fica produzindo pensamentos negativos para que o seu excesso de pensamento faça com que a sua energia sexual seja drenada, que é a energia da vida, que é a energia da criação, e você conquista as coisas com muito mais dificuldade. Então hoje nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Então para você que está aqui, eu peço para que você envie essa live para 3 pessoas. Pega o aviãozinho aqui embaixo, envia para 3 pessoas que você sente que isso iria ajudar, que você sente que aquela pessoa tem muita dificuldade, principalmente mulheres. As mulheres poderiam ter uma vida muito mais leve, mas por conta do patriarcado, da forma do masculino, a vida se tornou muito difícil. E agora com o retorno da deusa, com o retorno do feminino, com o retorno das mães ancestrais, esse tipo de coisa ele vai se tornar muito mais leve. Então, vamos fazer o trato? Traga aqui 3 pessoas para cá. Envie para 3 pessoas para que elas cheguem aqui também, possam somar junto conosco e no final nós enviarmos esse amor ao planeta. Segunda-feira geralmente eu faço no YouTube, mas aqui na região eles estão fazendo algumas mudanças que o sistema elétrico ele foi desligado. Então eu tenho alguns porcentinhos de bateria para falar com vocês. Olha só, eu tenho poucos % de bateria, e eu estou dedicando esses poucos % que eu tenho de bateria agora para poder trazer essa sabedoria. Então envia pra galera aí, chama o pessoal pra cá, para que a gente possa trazer mais energia, para que a gente possa desenrolar mais isso. Vamos lá. O que é magnetismo e o que é a parte elétrica? Então nós vamos ter 2 princípios dentro do planeta. 2 princípios dentro da lei hermética de gênero, que vai falar sobre o princípio do Yang e o princípio do Yin. Esses 2 princípios. Quando esses 2 estão em harmonia, você forma aquilo que nós chamamos de campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele vai ser melhor ou pior de acordo com a qualidade dos seus pensamentos. Só que a gente entende que, Hamad, se o meu campo eletromagnético ele vai estar de acordo com a qualidade dos meus pensamentos, logo eu preciso mudar meus pensamentos, eu preciso pensar de forma positiva, eu preciso me forçar a ter pensamentos bons. Entenda que toda vez que você força algo, é porque você não mudou a causa. Então, os pensamentos negativos que dão o pensamento acelerado, que faz o tal do TDAH, a ansiedade, eles não são provenientes de você. Porque você é divina. Você é uma consciência. Eles são provenientes dos vírus que ficam alojados nessa parte e que convidam memórias ancestrais, memórias sombrias suas, para poder impedir de você alcançar as coisas com leveza. Então vejamos como hoje funciona a sociedade. A sociedade ela tem uma dificuldade muito grande para o lado feminino, não é? A mulher geralmente ela ganha menos, a mulher ela trabalha mais. A mulher, quando vai ter um filho na empresa, ninguém pergunta para aquela mulher, ou melhor, ninguém pergunta para o homem como ele vai fazer para lidar com o filho, mas sempre perguntam para a mulher. Porque vai baixar a produtividade, não é? Vai fazer menos coisa, vai estar dando menos energia. Então, o sistema sempre dificultou para as mulheres ou para quem tem um feminino mais aflorado. Por que o feminino, Hamad?
Porque a pessoa que tem um feminino, ela não vai ser aquela pessoa de sair fazendo tudo. Aquela tal da alta performance, que a pessoa vai fazer 1 milhão de coisas no dia e deixar a sua alma, a alma dela, como preço para aquilo. A pessoa que é mais sensitiva, que é mais feminina, ela vai precisar de um momento, ela vai precisar de um jeito diferente de se fazer. Só que não é valorizado isso na sociedade. Não é valorizado. Ou pelo menos você acha que não é. Porque quando nós olhamos para o magnetismo, o que é o magnetismo? Quando a pessoa ela tem um campo magnético muito forte, vamos falar do princípio dos planetas. Princípio dos planetas. Antigamente achava-se que a Terra era o centro da nossa galáxia e os outros planetas ficavam circulando ao redor dela. Não era isso que achavam? Os outros planetas ficavam circulando. Hoje nós sabemos que o centro da nossa galáxia, ela é o nosso Sol, e os outros planetas ficam ao redor do Sol. Mas, Hamad, por que os outros planetas ficam circulando ao redor do Sol? Porque o Sol é aquele que tem maior carga energética. Então, se ele tem mais energia, ele vai causar, como se fosse no espaço-tempo, como se fosse um funil, que os outros planetas vão girar em torno dele. Porque os outros planetas necessitam da luz do Sol para poderem sobreviver. Enquanto o Sol, ele produz a sua própria luz. Então, quando você tem um magnetismo maior, você se torna um Sol. E como o Sol, você produz a sua própria luz. Como assim, Hamad? Me explica o que é produzir sua própria luz. Produzir a própria luz é você não necessitar de um elogio, não necessitar de uma atenção de alguém, não necessitar de nada do mundo, porque você aprendeu a se nutrir com seu pai e a sua mãe cósmica. O que é pai e mãe cósmica, Hamad? É uma terminologia para nós falarmos sobre Deus, a parte masculina, e a parte feminina, que é a deusa. Quando você se nutre internamente, o seu campo eletromagnético ele começa a atrair energias positivas. Essas energias positivas se transformam em pensamentos de prosperidade. Então, o que você quer alcançar na tua vida? O que você quer alcançar? Já percebeu que qualquer profissão, para você alcançar algo, você precisa... Oi, Sama, tudo bom? Você precisa ser visto e precisa conseguir se comunicar bem. Porque se você não tiver um brilho, as pessoas não vão te olhar, elas não vão querer a tua comunicação. Então tudo que você precisa, se você quer um relacionamento melhor, a qualidade do seu magnetismo vai atrair um homem ou uma mulher melhor. Se você quer um emprego melhor, a qualidade do seu magnetismo vai atrair um emprego ou uma oportunidade melhor. Se você quer um paciente melhor, um monte de notificação do meu irmão aqui em cima. Eixe, meu filho, sai. Se você quer um paciente melhor, um cliente melhor, quanto maior o seu magnetismo, mais clientes você vai ter alinhados com a tua vibração, alinhados com o teu magnetismo. Entendeu isso como é importante? Porque o magnetismo ele vai sintonizar você com as pessoas que estão vibrando naquele mesmo lugar. Então, se você quer a prosperidade, nós vamos ter dois tipos de prosperidade. Nós vamos ter a prosperidade masculina e a prosperidade feminina. Vamos falar de um terceiro tipo? Prosperidade masculina, feminina e a prosperidade do equilíbrio do masculino e feminino. A prosperidade masculina é aquela prosperidade que você vê por aí. A competição, trabalhar muito, estudar muito, perder a vida, o lazer. As pessoas chegam para você e falam: olha, tá estudando bastante, mas vai valer a pena lá no futuro. Lá no futuro você vai ver que esses dias que você perdeu, essa saúde que tu perdeu, o relacionamento que tu perdeu, vai valer a pena. E o que acontece com as pessoas mais velhas? Elas falam que não valeu a pena. No leito de morte delas.
Então o masculino é aquela energia que você vai ter que correr atrás. Você vai correr atrás de tudo, vai ter que estudar muito, vai ter que fazer muito para ter alguma coisa. Que é pautado a energia de hoje. Então veja como é que o mundo está hoje. Ele está pautado principalmente na energia elétrica masculina. Em contrapartida, nós vamos ter a energia magnética, que é a energia feminina. Eu não sei se vocês sabem, mas quando nós vamos para a natureza, e uma fêmea ela quer procriar, a fêmea ela escolhe o macho que ela quer. E aí tem dois machos, os machos se aparecem, e um macho vai mostrar a força para um ou para o outro. Eles vão mostrar a força. De acordo com aquela força, a fêmea que vai escolher qual que ela quer. Porque a fêmea que atrai. A fêmea que atrai. Quando nós vamos olhar para a questão, o pessoal fala muito, né? Ah, você é o melhor espermatozoide, você foi o espermatozoide mais rápido e por isso que você sobreviveu. Não é o espermatozoide que escolhe. Quando o homem vai lá com seu princípio masculino, lança a semente lá na mulher, o óvulo vai vibrar e vai atrair, naquele momento, o melhor espermatozoide que se precisa. Então, também esse princípio do filho é o feminino que vai atrair. É o feminino que atrai. Tanto que, quando a gente anda na rua, convenhamos, o corpo feminino ele é muito mais bonito do que o corpo masculino. Porque o corpo feminino ele foi feito para poder seduzir, atrair as situações no mundo. Enquanto o corpo masculino ele foi feito para ir conquistar, ir fazer, ir proteger. Então, quando nós falamos da energia feminina, nós vamos falar de uma pessoa que tem um magnetismo maior e as situações ao redor chegam para ela. Chegam com maior facilidade. É como a famosa pessoa que nasceu com a bunda para a lua. Já ouviu falar esse termo? Por que com a bunda para a lua? É bem legal esse termo, né? Porque a lua ela vai representar boa parte do magnetismo, que é conectado com a parte feminina. E ali a parte da bunda, isso aqui sou eu filosofando agora, né? Nem sei se é realmente por conta disso, mas eu estou colocando um significado bem legal. Porque a parte ali da bunda é onde que fica o cóccix. E o cóccix é onde é a morada da Kundalini, da deusa. E logo acima do cóccix existe o quê? O lugar onde fica armazenada a energia sexual. Então talvez seja por isso a bunda na lua, não sei. Mas é um bom significado para a gente poder dar. Então a mulher que ela tem um magnetismo maior, ela vai atrair mais situações com maior facilidade. Só que a mulher, geralmente, que acontece isso, elas acabam atraindo por conta da parte sexual. Quanto maior a beleza daquela mulher, ela vai atrair por conta daquilo ali. E elas acabam sendo assediadas por outros homens. Porque os outros homens, quando você tem um masculino que ele tem dinheiro, aquele masculino ele vai procurar uma mulher que ela tenha muita energia magnética. E geralmente o que acontece com um homem que tem dinheiro no relacionamento, ele vai subjugar a mulher. Ele vai trazer a mulher, vai subjugar a mulher, porque ele vai utilizar a energia do magnetismo da mulher para poder continuar crescendo. Hamad, e os homens que não têm um relacionamento? Todo homem ele vai ter um magnetismo. Sim, ele vai ter. Vai ter uma energia, sim, ele vai ter. Mas não igual da mulher. Então o homem, geralmente, quando ele quer aumentar muito o magnetismo dele, eles fazem o quê? Trocam dinheiro. Eles vão lá nas meninas, nas garotas de programa, trocam dinheiro pelo quê? Pelo sexo, mas não é sexo. Essas mulheres acabam atuando como fonte de energia para esses homens. Então eles vão lá no poço daquela mulher, que nós vamos chamar de vulva, e vão absorver aquele magnetismo naquela mulher. Quando aquela mulher ela começa a perder o magnetismo, ela vai envelhecer muito mais rápido, daqui a pouco vai ficar pior, não vai poder mais fazer isso, e toda a energia dela foi sugada. Então, Hamad,
O magnetismo ele atrai e o masculino ele vai lá fazer, vai colocar a cara no mundo, ele vai proteger. Então, será que eu devo realmente aumentar meu magnetismo? Já que você falou que se aumentar meu magnetismo e se eu for mulher, eu vou ter uma atração maior para esses homens que estão com masculino depravado, que estão com masculino com vírus mental? Porque uma mulher que ela é magnética, é bem louco isso. Quando eu ando na rua e eu tenho clarividência, clarisciência, e aí quando eu olho para uma mulher que ela tem um alto nível de magnetismo, que nós vamos falar um alto nível de energia sexual, e aí eu sinto o campo dela, eu sinto um monte de depravações masculinas naquela mulher. Ou invejas femininas também. É como se ficasse acoplado no campo dela vários serizinhos sugando ela daquilo ali. Ou tentando invadir aquela mulher com algum tipo de pensamento. Cara, é um negócio muito louco. Porque no começo que eu comecei a perceber isso, eu ficava assim, eu falava, caramba, por que eu estou tendo esse pensamento deturpado com uma mulher que eu nem conheço? Por quê? Eu falei, caramba, não posso ter tipo de pensamento. Eu ignorava ver essas mulheres. Mas de vez em quando passava no meu lado assim, eu, caramba, mas não estou entendendo. Por que eu estou tendo isso? E aí eu comecei a meditar naquilo para poder compreender. Então foi um dia que a mentora chegou para mim e falou assim, Hamad, olha para a mulher. Eu falei, estou olhando. Perceba agora esses pensamentos, esses desejos que aparecem na tua cabeça. Estou percebendo. Eles não são seus. Tá vendo esse daqui? Esse aqui é desse fulano aqui. Esse aqui é desse fulano. Esse aqui é desse fulano. Então ela começou a me mostrar que existia dentro do campo áurico daquela mulher várias irradiações masculinas, porque o masculino ele irradia, ele penetra, várias radiações querendo penetrar naquela mulher. Querendo penetrar. E aí eu comecei a perceber que uma mulher que tem um alto nível de magnetismo, ela é mais assediada pelos homens. Então, se a mulher que tem mais magnetismo, ela é assediada pelos homens, por que essa mulher ela vai querer ter mais magnetismo? Se ela vai ser assediada. Por que ela vai querer atrair as situações do mundo com maior leveza se ela vai ter assediada? Porque se você tem mais energia sexual, o que vai acontecer? Aqueles homens vão sentir o cheiro disso e o vírus mental vai fazer de um jeito para que você irradie naquela mulher e consiga ter a atenção dela. Consiga ter um pouco da energia dela para que aquele vírus também possa drenar aquela mulher através da pessoa, daquele homem que está fazendo. Então nós temos dois tipos de prosperidade. A prosperidade, na verdade 3, né? Vamos falar da terceira já já. A prosperidade masculina, que ela vai pela força de vontade, vai pela força, vai lá e conquista a forma que nós estamos acostumados, né? Você sofre muito, apanha muito, toma porrada, se dedica muito para ter alguma coisa. Nós temos a magnética, e essa magnética ela vai ter uma atração maior, então ela vai ter mais coisas leves no dia a dia, a vida vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila. Só que essa magnética, que é a feminina, quando é no homem, esse homem ele consegue atrair com muito mais facilidade, porque ele já está no princípio masculino. Então ele vai conseguir atrair sem muitas pessoas desejarem. Por exemplo, eu tenho uma energia mais feminina. Eu tenho mais magnetismo. Só que eu estou como homem. Logo, os pensamentos que outras pessoas têm para mim, ele é muito menor do que se eu fosse mulher. Porque eu já estou num arquétipo masculino. Então isso por si só já causa uma repulsão. A forma com que vão lidar comigo. Só que quando a mulher ela tem um alto nível de magnetismo, ela vai andar nos lugares e ela vai chamar muita atenção. E aquelas pessoas... Isso aí, gente, deixa um coraçãozinho aí pro pessoal ver essa live. Bota um coraçãozinho pra gente. Essas pessoas que estão vendo essa mulher com alto nível de magnetismo, elas vão irradiar inveja, desejos. E se aquela mulher não souber usar esse terceiro tipo de prosperidade, lascou-se. Vai ficar muito difícil de conseguir alguma coisa.
Porque o magnetismo ele te dá atenção por atração. A parte elétrica masculina, ela te dá atenção pelo fato de você ser forte. Só que cada uma sozinha tem um problema. Tem um problema. E aí nós entramos na terceira parte. Nessa terceira parte aqui, é quando você consegue unir o seu masculino com o feminino. É a união. É o que nós vamos chamar do infinito, de Dagaz, da runa Dagaz. É quando você tem um equilíbrio do seu lado direito com o seu lado esquerdo. O equilíbrio de pai e de mãe e o filho. Quando você tem esses dois princípios, o campo eletromagnético, e agora você vai entender, as coisas se tornam melhor. Vamos supor que você decidiu que quer um namorado. E aí você vai lá, faz as práticas de lei de atração, eu vou atrair um relacionamento bom. Você escreve lá o relacionamento que você quer e começa a vibrar naquele relacionamento. Vibra, vibra. Vai vibrando. E aí quando você vibra no relacionamento, começa a se aparecer possíveis candidatos. Possíveis irradiações. Como é que aparece, Ramad? Quando você vibra em um relacionamento, essa vibração ela vai encontrar uma afinidade no campo espiritual. Quando ela encontra essa afinidade, aquela pessoa ela vai te irradiar uma telepatia. Vocês vão ter uma conversa a nível espiritual, telepático, e então vão se encontrar, seja através de um aplicativo, de um Instagram, seja de alguma coisa. Vocês vão se encontrar. Só que o problema entra agora. Se você escolhe um relacionamento, você está vibrando no relacionamento, quer um relacionamento, quer um relacionamento, quer um relacionamento, o universo vai te trazer um relacionamento. Ele pode trazer 2, 3, 4, 5 pessoas. E aquilo vai chegar no seu campo. Se você não tiver o princípio masculino, você vai atrair relacionamentos ruins. Por que ruins? Porque o primeiro que vai aceitar nem sempre é bom. Ele vai chegar no seu campo e aí você vai ficar com aquela pessoa e tu vai falar assim, caramba, eu estava vibrando em um relacionamento. Você fica com aquela pessoa 1 mês, 2 meses, aquela pessoa ela começa a abusar de você psicicamente, verbalmente, energeticamente. E aí você fala, por que eu tô com essa pessoa? Mas eu vibrei, eu fiz minha prática de atração. Por que ela veio para minha vida? Porque quando você vibrou no amor, você ainda não estava preparada para poder ter um relacionamento saudável. Então essa vibração, ela te trouxe outras frequências para poder te ensinar. Te ensinar e te preparar para o relacionamento que tu quer. Só que você estava sem o masculino. Olá, Eliane. Você estava sem o masculino. O que o masculino faz? Ele repulsa. Então vamos supor que você está vibrando em um relacionamento. Aí você atrai um homem que te trai. Aí o masculino fala, esse aqui não. Tua vibração já entendeu que esse não. Tá vibrando um relacionamento e aí ele traz uma pessoa que não gosta do que você gosta de fazer. Aí o masculino fala, esse aqui não, repulsa. Não, aí tá vibrando. Tá vibrando. Tô vibrando um relacionamento, aí eu trouxe uma pessoa que tem uma idade que eu não quero. Ou mais novo, ou mais velho. Aí o masculino vai e repulsa. Tu tá vibrando um relacionamento, ele vai lá, traz uma pessoa que não lida bem com a mãe, que fala mal da mãe, etc. Aí tu fala, não, esse cara falar mal da mãe, ele vai ferrar comigo também. Ele vai falar mal de mim pro meu filho e nós vamos ter um relacionamento ruim. Aí o masculino vai lá e repulsa. Vocês estão entendendo sim ou não? Coloca no chat aí que eu tô falando. O feminino vai vibrar e o masculino vai, sai daqui, você não, isso não, isso não. É a mesma coisa. Você está procurando um emprego. Você botou currículo. E aí tu tá vibrando no emprego novo. Tô vibrando. Vibrei no emprego. A primeira ligação vem, olha, você precisa fazer... como é que é o nome? Tem que mexer com Excel, você tem que limpar
limpar o escritório, tem que fazer isso, tem que dar tua alma também e tu vai ganhar R$1.000. Você topa? Tá vibrando. A pessoa que não tem masculino, ela fazer o quê? Claro, eu tava vibrando por um trabalho, eu sei que aí eu vou conseguir crescer na vida, vou me tornar melhor, claro que eu aceito. Aí tu aceita o trabalho, assina a carteira, depois vem um emprego te liga. Ô fulana, esse emprego aqui, ó, ele é mais tranquilo, você vai ganhar R$10.000. Você não quer não? Não, porque o universo me trouxe aquele emprego lá, e lá que vai ser onde eu vou crescer. Então, muito obrigado pela oportunidade, não quero não. Aí vem outro lugar, te liga, você não quer não esse emprego aqui, não sei o quê? Não é assim que acontece? Quando você vai lá, tá ligando, querendo emprego, e aí o primeiro emprego que você consegue, não começa a ligar um monte? Não começa? Pois é. E aí você, emocionada, o que é emocionada? Impulsiva, não repulsou, entrou no primeiro emprego, aquele primeiro emprego vai tirar totalmente sua vitalidade, sua vontade de viver, porque você só estava vibrando, mas não teve o princípio de repulsão. Não teve o princípio de repulsão. Existe um estudo, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele foi feito com mulheres, para você entender. Pegaram mulheres no mesmo padrão de beleza, do que eles colocaram como beleza, e colocaram essas mulheres para andar numa rua onde estava tendo obra. Peão. Estava tendo obra. E aí, as mulheres começavam a andar, aqueles homens começavam a mexer com as mulheres. Mexiam. E aí eles não entendiam por que mexia com algumas mulheres e com outras não. Então foram fazer uma pesquisa com aquelas mulheres. E eles perceberam que as mulheres na qual eles não mexiam eram mulheres que tinham homens protetores na família. Tiveram um bom relacionamento, ou mínimo relacionamento com os pais. E as mulheres que eram assediadas na rua eram mulheres que o pai não morava com elas, ou que o pai trabalhava muito, não dava atenção, o pai largou na infância. Então elas não tiveram uma figura masculina para quê? Então quando você tem um alto nível de magnetismo, de energia sexual, só que você não tem o seu masculino junto com você para poder te proteger, você vai atrair na mesma facilidade coisas ruins para a tua vida. Agora imagina você, mulher. A mulher ela veio com um nível maior de magnetismo, um nível maior de atração. Essa mulher, por ter sido ensinada que homens não prestam, elas vai criar esse padrão dentro delas e vai impedir que o homem interno delas, porque todo mundo tem, eu tenho uma mulher interna e um homem interno. A mulher tem também a mulher e o homem. Todo mundo tem. Vai impedir desse homem de se manifestar e proteger ela. Então o que acontece com as mulheres? O que eles fazem? As mulheres ficam dançando. As crianças, adolescentes, né? Não teve um caso muito grande do Fel que falaram aí agora? Aquelas adolescentes, elas não tiveram um pai. Um homem que realmente estivesse do lado delas para poder criar um padrão positivo. Não teve. E aí quando você pega uma criança e você coloca na internet, vai ter aquilo que nós chamamos de interação digital. Agora imagina uma criança que não entende com um monte de homens, ou até mesmo mulheres que estão com vírus mental, mandando influxos para poder drenar a energia daquela menina, daquele menino. Imagina isso acontecendo. Agora imagina você, eu sei que tem muita terapeuta que me segue. Muita terapeuta. E aí você é terapeuta e você fala assim, não vou atender homem, vou atender só mulher. Aí você atende a mulher e aquela mulher, ela está com um padrão fortíssimo de masculino. Você atende ela e ao longo do dia você fica pensando naquela mulher. Ou você pensa nos seus pacientes.
Esses pensamentos é justamente os seus pacientes estando acoplado em você e puxando a sua energia. Por isso que é muito difícil um sensitivo, um terapeuta sensitivo, ter muita gente na agenda. Ganhar muito dinheiro com isso. Veja que quando você vai observar, boa parte daqueles que ganham dinheiro com terapia, ou eles são homens, ou mulheres que se masculinas, pronto. E aí aquela que é mais sensitiva, aquele que é mais sensitivo não consegue, porque não tem um padrão de repulsar. A Thay falou aqui, eu trabalho com estética. Aí você vai na estética lá, chega as mulheres para poder se atender, só que aquelas mulheres, elas estão sendo drenadas por outras pessoas. Entenda que o drenar energeticamente não é porque aquela pessoa quer. Isso é um padrão que foi colocado no sistema, na sociedade. Boa parte das pessoas fazem isso. Apenas pessoas que realmente se tornaram mestres de si que não fazem. Então aquela pessoa chega na sua estética sem energia. E aí aquela pessoa, às vezes, ela não foi na estética para poder fazer um botox ou para poder botar um cílio, alguma coisa do tipo. Não foi. Aquela pessoa foi na sua estética porque ela sabe que você medita, que você faz práticas energéticas, que você cuida de você. Então, logo, você vai ter uma energia mais gostosa, mais limpa. E aquela pessoa, ou conjunto de pessoas, é atraído para a estética, te paga um preço, paga assim, ó, botox é tanto, tô pagando. O masculino dentro daquelas mulheres acham que agora que pagaram, podem te sugar. Veja como é esse padrão, né? Que acontece dentro dos prostíbulos. O homem vai lá, agora que eu te paguei, eu posso usar o seu corpo. E o corpo é a morada da deusa. Então, enquanto a pessoa ela não trabalhar a polaridade feminina junto com a masculina, que é a polaridade que vibra e a polaridade que isso não, isso não, isso não, isso sim, isso não, isso não, isso não, isso sim. A pessoa que ela tem uma sensibilidade maior, ela vai ser mais sugada. E aí não tem meditação que dê jeito. Porque você vai parar, você vai meditar, vai aumentar a sua energia, foi trabalhar ou saiu. Tu tá meditando. Quando você abre o olho e sai da meditação, é como se já tivesse um monte de gente energeticamente, às vezes a tua família, seus amigos, seu cônjuge, já pegando, acoplando em você para poder drenar sua energia. Olha que louco isso é. Tinha uma época da minha vida que eu estava tão sensível, que eu sentia as vibrações de qualquer pessoa que eu olhava na rua, de tão sensível que eu estava. E o que acontecia? Eu começava a chorar, começava a ter raiva, um alto nível de sensibilidade, um alto nível empata. Eu ia para casa e meditava. Passava 1 hora meditando, ficava bem. Quando eu saía da meditação, as mesmas pessoas telepaticamente já estavam aqui esperando. Elas estavam esperando eu meditar, absorver mais energia para poderem me drenar. Então, tinha dia que eu meditava 6 horas, 8 horas por dia. E quanto mais eu meditava, mais cansado eu estava. Quanto mais prática energética, mais cansado eu estava. Eu ia para terapeutas, e em vez de eles me ajudarem, eles me drenavam. Eu não aguentava mais. Eu falava assim, caramba, eu trabalho a minha energia, eu trabalho o meu campo. E aí eu vou nos lugares, as pessoas me drenam. Eu vou no lugar, eu saio exausto. E o melhor, para tu entender isso,
as pessoas, elas não fazem isso de propósito. É o vírus mental. Então, por isso que quando uma pessoa desperta, ela não consegue viver uma vida abundante, porque esse vírus fica na cabeça dela, produzindo pensamentos que atraem outros pensamentos e que drenam aquela pessoa. Ramad, você está falando aqui de obsessor? Sim, mas não. Obsessor é só uma pontinha. Obsessor é uma ponta. Tá falando de mago negro, Ramad? Obsessor, mago negro é uma ponta. Os magos negros, eles também estão com um vírus dentro deles. Isso acontece em um outro nível emocional. Então, como você vai ser próspera na sua vida se você vai lá, você está lá meditando. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sou grato, sou grato. E aí você está lá vendo o seu sucesso. Caramba, isso é muito bom. A energia aumentando, o seu campo aumentando, o seu coração expandindo. Vai expandindo. Agora vai, agora eu consigo. Tu abriu teu olho, já tem 20 aqui no teu campo que estavam esperando você acabar de abastecer a tua energia para fazer igual o carregador, plugar assim, ó, puf, em você. Por quê? Aí, outro pulo do gato. Alta empatia. Acontece. Alta empatia. Alta empatia pelas pessoas. Agora perguntas aí, se tiverem alguma pergunta pra gente enviar nosso amorzinho. Oi, Celeste, vai ficar gravado assim. Eutai, telepatia. Vou explicar bem fortemente, tá? Eutai. Vamos supor que você é mulher, né? Você é mulher e aí você vai lá e coloca uma foto sua. Vou te dar um exemplo drástico para que você possa entender. Todas vocês mulheres. Bem drástico. Para vocês entenderem a diferença. Você é mulher, pega no seu Instagram, você faz um ensaio fotográfico e você bota uma roupa mais sensual. Você coloca no seu Instagram e o seu Instagram está aberto. Ou até mesmo fechado com as poucas pessoas. Aqueles homens que vão ver a sua roupa, o jeito que você tá sensual, eles vão fazer o quê? Pensando em quem? Vão te enviar o quê? Telepatia com desejo. Se essa telepatia com desejo a pessoa recebe no campo e ela não repulsa com o masculino, ela penetra no campo vibratório daquela pessoa, aquela pessoa corresponde inconscientemente, sem perceber, e lança energia para outra pessoa. E aí aquela outra pessoa cria ali um cordão energético, pluga em você, puf, e faz igual leite de vaca. Fica sugando a sua energia. Então, uma mulher que ela não tem o masculino desenvolvido, se ela postar fotos sensuais, o que vai acontecer? Ele vai sugar energia. Agora, se uma mulher ela é forte, se ela tem um masculino, ela vai colocar a foto de biquíni, de lingerie, no Instagram dela, ela vai estar vibrando e vai, ó, isso aqui não. Entendeu? Então não é sobre a roupa que a mulher usa. É sobre o que ela permite dentro dela. É sobre o que ela permite. Sobre o que ela permite. Jesus, quando perguntaram para ele sobre pecado e falaram sobre o relacionamento, ele antes era se a pessoa adulterasse, né? Adultério. O que acontecia? Era pecado. Depois ele veio e falou que até mesmo um pensamento você está
em adultério. Por que ele disse isso? Porque nós estamos acostumados com o plano visível, mas não estamos acostumados com o plano invisível. E aí, o que eu vejo de pessoas, atendo pessoas que têm essa problemática, não está no gibi. É muito forte. É muito forte. Então, tem mulheres que elas acostumaram a falar assim, caramba, me ajuda, com esse jeitinho. Teve uma cliente minha que eu falei, olha, você tem alto nível de energia sexual e provavelmente você já conseguiu muita coisa na vida por conta disso. Mas eu senti agora você tentando me seduzir sexualmente para que eu pudesse te ajudar. Então, essa parte que você está fazendo, isso pode causar problemas. Problemas. Então, aquela pessoa, ela entendeu e começou a trabalhar energeticamente isso daí. Ela começou a desenvolver habilidade para isso. Vamos ver aqui frases, perguntas, live maravilhosa, que bom. A Andréia, o pior é que quando essa drenagem é ensinada sobre a capa de isso é fazer a obra de Deus. Nossa missão é servir os outros, nos sacrificando como Jesus fez. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, Andréia. Não entendi muito bem. A Eutai, já senti isso, por isso apaguei a maioria das minhas fotos. Pois é. Quanto maior o seu nível de sensibilidade, mais você vai sentir. E se você tiver traumas, memórias sombrias que permitem que essas vibrações entrem, você vai meditar, a fazer Theta Healing, Reiki, seja o que for, e não vai resolver. Por quê? Só se resolve quando você trabalha a energia, o vírus mental que fica alojado aqui, nesse lugar. Só se resolve quando isso acontece. Inclusive, fazendo um convite, eu tenho que colocar ainda aqui, mas não coloquei. No dia 11 de outubro, nós vamos ter uma imersão Despertar Kundalínico, que é justamente para que você possa unir a sua força magnética com a sua força elétrica para se tornar muito mais energética, muito mais magnética, muito mais elétrica, para repulsar aquilo que você não quer e atrair aquilo que você deseja. E essa imersão, ela tá no lote 00. Então, para vocês que estão tendo essa oportunidade, vai custar quanto, Ramad? R$1.000, R$500, R$300? Não, apenas R$17 para você participar ao vivo comigo dessa imersão, que quem já fez viu que é maravilhosa, e você que fizer também vai ser maravilhoso também de ter lá. Ramad, como é que eu acesso isso? Eu ainda não coloquei no link da bio, eu vou colocar assim que sair daqui, mas você pode me mandar uma mensagem também aqui no Instagram que eu te envio. Agora vamos ver aqui. Então, entendam esse lugar. Se você quer prosperidade você precisa vibrar e aumentar o seu fluxo de energia magnética. Só que se você não fizer isso, vai acontecer igual acontece com um monte de gente que vai lá nas mulheres, faz magnetismo, né? As mulheres começam a produzir energia sexual. A egrégora daqueles homens começa então, sugar aquela energia. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Por isso que no Despertar Kundalínico eu não entro na sua energia. É você aprendendo com a tua energia. É você aprendendo com você e com a egrégora das mães ancestrais que trabalham comigo. Porque chegou o momento do feminino aprender a ter essa proteção, a ter esse cuidado. E não deixar que outros seres, pessoas, suguem a sua energia. Porque senão você vai meditar, vai orar, jejuar, seja o que for. Tudo que você vai fazer é encher um balde de água para que depois venham outras pessoas, quando você não perceber de forma inconsciente, esvazie seu balde de novo e coloquem água suja no lugar. Coloquem água suja no lugar. A Cal, super recomendo. Amanda, vivência maravilhosa. É maravilhoso. Então,
convido vocês. Feche seus olhos. Vamos sintonizar junto com a energia da deusa, com a egrégora do amor. Coloque a sua atenção no seu coração. Sinta que tem um cuidado da deusa com você. Sinta o seu Pai cósmico que te ajuda também melhor a escolher, a decidir sobre a vida, a inteligência universal. Respire no seu coração e nesse momento apenas ignore a sua mente. Ignore e respire o amor no seu coração. O amor é como se fosse combustível para essa chama que arde em seu peito. E quando você respira no seu coração, esse combustível adentra o seu peito e aumenta essa chama, expandindo esse fogo amoroso e caloroso. Seu coração vai expandindo para o seu tronco, abdômen, seus ombros, seus braços, expandindo para suas pernas, expandindo para a sua cabeça. Esse amor, esse fogo em um violeta, a chama violeta que purifica toda a sua aura e vai purificando. Só respire no seu coração e sinta seu campo se expandindo. E conforme se expande dessa chama violeta, você vai se sentindo cada vez mais segura e amada. Nesse momento, você está criando um espaço seguro, uma dimensão segura de proteção para que você possa amar e ser amada por você mesma. E vai respirando no seu cardíaco. E vai respirando e respirando. E expandindo. Expanda agora o seu campo de proteção para a sua casa, para o estado, o planeta. Pois agora você se sente segura vivendo no planeta Terra. As vibrações que não estão de acordo com o seu processo evolutivo são purificadas antes de chegar a você. Elas são queimadas. E tudo que chega agora para ti é o amor. Sinta o amor. Respire no seu cardíaco. Coloque a sua mão esquerda sobre o seu cardíaco. Estenda agora a sua mão direita. E da sua mão esquerda você sente essa luz da chama violeta que passa pelo seu braço esquerdo e sai pelo seu braço direito. E vai emanando mais amor. Amor purificador de karma, purificador de males. O amor que cura e que salva. E você vai sentir no seu campo cada vez mais com amor. Não se preocupe com a tua mente, apenas respire e sinta. Sinta que nesse momento você está enviando o amor para o planeta Terra. E vai saindo da sua mão esquerda para a sua direita. E o amor vai chegando em todo e qualquer lugar que necessite dele. E quanto mais você envia, mais amor você sente. O amor é infinito. O amor é abundante.
que a deusa esteja agora florescendo dentro de ti. Muito bem. E respire. Agora coloca sua mão direita no seu coração. E esse fluxo de energia, de amor que vai fluindo para o seu ser, para todo o seu corpo. Respire profundamente, inalando pelo nariz e exalando pela boca. Inalando pelo nariz e exalando pela boca. Inalando pelo nariz e exalando pela boca. Agora as suas mãos vão te abraçando. Você se dá um abraço, mas esse abraço não é seu, de você para você, é da deusa que habita em você para você. Sinta-se nutrida, sinta-se amada, acolhida. Coloque as suas dificuldades para que a deusa possa acolher e nutrir. Porque o medo é a falta de amor. A tristeza é a falta de amor. A raiva é a falta de amor. O ódio é a falta de amor. Cada parte sua que sofre está desnutrida do amor. Nutra, deixa o amor chegar para aquela parte agora, nesse momento que te dói. Traga apenas uma nesse momento. Deixa o amor chegar, esse carinho da deusa por você. Chegar para aquele lugar que te dói, que está desnutrido do amor, e começa a receber esse amor. Esse amor que adentra agora com a chama verde crística, e vai adentrando. Deixe seus braços caírem em cima das suas pernas e só respire agora. Respire com a sua atenção lá no seu abdômen inferior, sentindo o amor chegar em você. E respire e sinta. Muito bem. Caso queira sorrir, sorria. Assim é. Eu sou o que sou e isso basta. Sinta esse amor se espalhando para todo o seu corpo físico sendo inundado desse amor. Assim seja. Amém. E agora, no seu momento, abra seus olhos, mas mantenha a sensação dentro de você de amor. Essa sensação estará com você enquanto você mantiver o foco nela. Que a deusa te acompanhe, que te acolha, te nutra e te guarde. Como você se sente agora? Compartilhe conosco aqui no chat.
Oi, bebezinha. Quer vir aqui ver com o povo? Ah, vem cá. Estava dormindo? Essa é a Gaia. A Gaiazinha. Bebezinha. 3 mesinhos. A Thay falou que quer participar da imersão. Me manda lá no chat, no direct, depois que eu te mando, tá bom? Quem quiser participar da imersão Despertar Kundalínico para ativar sua energia, seu magnetismo, essa conexão, trazer prosperidade para a tua realidade, estamos no lote 00 por apenas R$17. Isso mesmo, você tá ouvindo, R$17. R$17. Uma imersão de um dia inteiro. Vai ser um sábado, dia 11 de outubro. Dia inteiro. Você pode ver no link da bio. Provavelmente quem tá vendo gravado vai ver lá no link da bio. Quem tá aqui, me manda mensagem para que você possa priorizar o lote 00 que próxima semana já vira. Então aproveite. R$17 apenas. Muito amor, Gaia. A Gaia tá aqui, ó. Gaiazinha aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha a bebezinha. Olha. Bebezinha. E a bebezinha? Ela fica quietinha, ó. Ó. Olha lá o povo te olhando, olha lá. Olha lá o povo te olhando. Quando o animal ele vira a barriga pra você, é porque ele se sente seguro. A segurança. Eu quero, me manda lá, gente, tá bom? A N Passo, estarei trabalhando. Me manda mensagem, N, que vai ter a gravação, um valor super acessível também. Não perde não. Não perde não, você vai poder assistir sim. Me manda mensagem também. A Marcelene, teve que providenciar a entrada na escola de 5ª dimensão. Você já tá lá, vibra. Vibra que você já está lá. Né, bebezinha? Fala pra elas que elas estão lá. Né? Alguma pergunta, gente, pra gente finalizar aqui? Inclusive a bateria tá indo embora. Tô sem luz em casa. Tamo no calor, né? Tamo fazendo live sem ar-condicionado, sem ventilador. Eu e você aqui no calor. Não é? No calor, nós dois. Vem cá, dá um baixinho. Vai dar um rolê, vai. Não mija aí não, hein? Parou por acaso, Thay? Se existisse tal de acaso, mas não existe. Não existe o acaso. Que bom que você chegou até aqui. Chegou o momento do feminino retornar. Não aquele feminino que renega o masculino, e sim um feminino que trabalha com o masculino. Em harmonia. A Vitória Dias, que energia sensacional, amei. Que bom, Vitória, seja muito bem-vinda. Amanhã, 11h59, estaremos novamente. Talvez eu faça um tempo só pelo Instagram. Tô sentindo de fazer só pelo Instagram. E depois voltar lá. Ou fazer uma vez na semana, 2 vezes, algo mais profundo ainda no YouTube. Tô sentindo ainda. Tô sentindo. Lembre-se, seja eletromagnética. Você não precisa de ninguém e de nada. Você só precisa se lembrar que a nutrição está dentro de ti. Mas a nutrição, ela não está na mente, porque a mente não é você. A mente é só uma ferramenta para poder se utilizar na vivência aqui na matéria. Você é a consciência divina.
Você é um ser grandioso, magnífico, belo, muito lindo, muito linda. E que nesse despertar kundalínico, inclusive quem fez o primeiro e fala assim, não vou fazer isso não porque deve ser igual ao outro, faça porque não vai ser. Não vai ser igual ao outro. Se o outro foi bom, esse vai ser muito, muito, muito melhor. Muito melhor. Então, eu vou deixar essa live aqui gravada. Você pode assistir, pode enviar para outras pessoas. Eu acho que é importante isso. Falar desse lugar de que é importante você vibrar, mas se você não souber repulsar, vai dar problema. É importante. Eu acho que o melhor exemplo é justamente esse lugar das fotos, da roupa. Não é a roupa que faz uma mulher ser assediada. Porque a mulher ela vai ser assediada, seja com roupa curta ou com roupa longa. O que faz a mulher ser assediada é ela não ter um masculino interno enquanto ela vibra para poder repulsar. É sobre isso. O que faz uma mulher ser assediada não é sobre ela dar confiança ou não. Porque senão fica muito difícil. Imagina você não poder se abrir com as pessoas. Porque na mulher também está o masculino. E aí quando você se abre com uma amiga, naquele momento que você se abre, em vez daquela amiga te acolher e te nutrir, ela já vem apontando um monte de dedo. Porque você faz isso desse jeito, amiga, desse jeito. Esse apontar, ele é o masculino deturpado, que também mora no feminino. Então imagina você nunca abrir os seus problemas, nunca conversar no nível profundo, seja com a mulher ou com o homem. Nunca conseguir conversar no nível profundo com o seu esposo, porque talvez se você falar alguma coisa com teu esposo ou tua esposa, naquele momento já vai vir uma solução masculina e não um acolhimento, não um amor, não uma nutrição. Imagina isso. Só que quando você começa a se nutrir internamente, quando você começa a trabalhar o seu masculino,